Deus. Maravilha, querido, maravilha poder ministrar mais uma vez. Maravilha poder estar aqui. A gente já era para ter vindo semana passada, mas semana passada tinha Santa Ceia. E a gente, pastor, a gente nunca para de pensar, né? Eu estava aqui, eu estava mandando uma mensagem para a pastora Ionara para ela não esquecer do voto. Senão ela esquece de dar o voto lá para o pessoal. Então é importante, querido, a gente entender que a gente tem muita coisa na cabeça, amém? A gente tem muita coisa na cabeça. E às vezes a gente acaba pensando assim, Deus não está falando, mas Ele está falando. É que a gente tem muita voz, né? Tem muita coisa que a gente está ouvindo e tem muita perturbação. E tem muitas vozes, inclusive, que sabotam a nossa mente. E uma das coisas que Deus tem falado muito forte no meu coração, querido, é que eu não posso deixar o meu passado sabotar o meu presente. Eu não posso, querido, o que passou já passou. Eu não tenho como fazer diferente. A pastora Vera e o pastor Marquinhos foram comer umas coxas sobre coxa 24 horas lá na igreja. A gente fez lá, fizemos um frango. E a gente tinha tudo planejado, terceirizamos. Coisa linda de ver assim o plano, apóstolo. O plano sempre é bonito, né? E estava tudo bonito assim, a gente ia ganhar um lucro bom. A gente tinha vendido mais de 200 cartões, então a gente já estava, sabe, eu já estava feliz da vida. Na sexta-feira eu só estava glorificando ao Senhor. E eu não sabia que já estava dando errado desde de quinta-feira, já estava tudo errado. Mas eu fui saber que estava errado sábado, 12:45, quando o frango não chegou, querido. E é muito importante a gente pensar nisso, porque senão a gente fica parado num obstáculo, a gente fica parado, querido, sabe, num tempo aonde Deus trouxe a gente para aprender, amém? A gente tem que aprender. E eu não sei vocês, querido, eu para mim tem que ser no osso, não pode ser. Deus não pode só dizer assim, Joana, faz isso. Não, comigo não pode ser assim. Comigo tem que ser meio impositivo. Deus tem que elevar o tom. Deus tem que pegar e botar um pouquinho mais de força. Senão eu não pego, querido, não adianta. E aí eu tenho que aprender. E aí eu sofro mais. Mas às vezes a gente sofre justamente por causa disso, porque a gente fica parado num lugar, querido, onde a gente já devia ter saído. Eu vou dizer que foi a coisa mais horrível que aconteceu nos últimos 10 anos na igreja. Nós vendemos cartão para gente rica, gente. E gente rica gosta de esperar. Tem algum rico aí? Levanta a mão. Deus abençoe a tua vida. Amém? Gente rica não gosta de esperar, né? Assim como eu. Eu odeio esperar, querido. Eu não gosto de esperar ônibus, eu não gosto de esperar táxi, eu não gosto de esperar consulta, eu não gosto de esperar nada. Para mim tinha que ser freeway a vida toda. E aí a gente vendeu cartão para gente rica, a gente queria ganhar os ricos lá, e daí os frangos não vieram. Gente, só Jesus assim. Mas passou. E daí não dá pra gente deixar, querido, o que passou sabotar o nosso presente. E daqui a pouco tirar a nossa visão daquilo que Deus tem para cada um de nós. Então nós nesses dias nós precisamos aprender, querido. Nós precisamos aprender que Deus está chamando a gente para fluir. E a gente pode ter até eu ouvi essa semana, a gente pode ter até sabedoria. Sabe, a gente pode ter até uma inteligência. Agora, a gente precisa entender que tem uma aplicação prática para tudo aquilo que nós aprendemos. Tem uma aplicação prática, querido, para tudo aquilo, sabe, que Deus tem preparado para nós. Tem uma aplicação prática. Nós precisamos aprender a aplicar, sabe? A gente pegar e saber que a água molha, que a água mata a sede é uma coisa. Isso é sabedoria. Mas agora, querido, a inteligência, discernimento, é a gente pegar a água e usar ela para aquilo que é preciso. Então nós como igreja nesses dias nós precisamos fazer isso, sabe? A gente tem que parar de perder tempo com algumas coisas que a gente está perdendo tempo, perdendo pensamento, ficando vermelho de vergonha. E são coisas que a gente está, sabe? A gente está assim, Deus está preparando a gente, amém? Deus está tratando, e Deus está tratando todo mundo meio junto assim, amém? Então a gente está tudo no mesmo barco. Então não dá, querido, não dá. A mesma palavra no deserto fez os escravos querer voltar para casa. Mas aqueles que nasceram no deserto, o desejo deles não era voltar para casa. O desejo daqueles que saíam do Egito, volta e meia nós tínhamos que voltar para o Egito. A gente tinha que voltar para o Egito, a gente tinha que voltar lá, porque lá tinha cebola, lá tinha pepino à vontade, lá tinha tijolo para fazer, escravidão. Mas agora quem nasceu, a geração que nasceu no deserto, não foi a geração que viu os milagres.
A geração que nasceu no deserto é uma geração que fez o quê? Que ouviu aquilo que os mais velhos tinham falado. E essa geração é que se despertou para quê? Para entrar na terra prometida, essa terra que emana leite e mel. Então, uma das coisas que é interessante nesses dias, ei querido, o deserto é um lugar de passagem. Todo bom crente vai passar no deserto. Amém? Eu amo o culto pentecostal, assim, cheio do fogo, amém, querido? Ei, querido, se levanta aí, dá um glória a Deus aí, me ajuda aí, querido. Então é importante a gente entender, o deserto vem, querido. Desertos sempre vão vir, desafios vão vir. A diferença de Deus na nossa vida é que nós não vamos cair diante dos desafios. Amém? A gente não vai sucumbir, nós não vamos ficar parados. Então é importante a gente entender que pode ter dado qualquer coisa errada essa semana, mas Deus continua sendo Deus. E Ele está no lugar dele esperando eu e você, querido, com tudo pronto, amém? Já está tudo pronto. A tua oração não vai aprontar nada, mas a tua oração pode mover o coração de Deus, amém? A tua oração, querido, só é para entrar em alinhamento com aquilo que Deus quer fazer. E é por isso que eu quero que tu abra a tua Bíblia em Mateus capítulo 7, versículo de número 13 nessa noite. Se achou, diga amém. Se não achou, diga misericórdia, Jesus. Vou ler na parede ali. Em nome de Jesus. Gênesis capítulo 7, versículo de número 13. Amém? Diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos há que o encontrem. Acautelai-vos, pois, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas de espinheiros e figos de abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se, lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Amém? É muito simples assim a maneira como Jesus está falando. E o tema da minha mensagem hoje é sobre obedecer. E a gente precisa começar, querida, a entrar mais nesse negócio de obedecer, amém? A gente precisa começar a olhar mais para isso. Eu e a Clarice estavam falando quando estava no carro ali sobre obediência. Às vezes, querido, nem todo mundo que obedece recebe a melhor bênção, amém? Mas todo mundo que obedece garante o favor de Deus para a sua vida. E é isso que a gente precisa entender. Por quê? Porque senão a gente vai olhar uma pessoa que vai entrar aqui paralítica, nunca foi na igreja, nunca olhou para Jesus, nunca pediu para Jesus, e daqui a pouco ela ouve, levanta e anda, e ela levanta e anda. Aí a gente vai olhar para ela e vai olhar para a vida dela e vai pensar, mas será que ela merece? Será que ela é obediente? Mas muitas das coisas que nós também recebemos é fruto do amor de Deus. E é por esse amor, querido, que a gente tem que se mover nesses dias. Mas o texto, quero me ater ao texto, o texto fala de porta. Porta, querida, ela é um princípio, né? Ela tem um princípio. A porta serve para entrar e para sair. A porta serve para entrar. Glória a Deus, dá um sorriso aí. Dá assim, ó, glória a Deus. Mas a porta serve para sair. A mesma porta que eu entrei é a mesma porta que eu vou usar para sair. Então eu preciso usar esse princípio. Por quê? Porque senão, querido, eu fico fechado só no entrar. Senão, querido, meu pensamento fica só no entrar. Não, eu vou entrar. A porta que Deus abre, ninguém fecha, então eu vou entrar. E eu vou, vai ser forte, vai ser furioso, amém. Vai ser assim. Mas a mesma porta para entrar é a porta para sair. Sabe, a gente vê porta, querido, porta tem em tudo que é lugar. Porta tem na casa, porta tem no banheiro, porta tem no palácio. E a gente vê, querido, que a porta é um acesso. Ela é um acesso para outro lugar. Ela sempre vai dar acesso
para o outro lugar. Mas também, querido, a porta, ela significa o quê? Ela significa transição. Transição de um tempo para o outro, transição de uma estação para outra, transição, querido, de uma oportunidade, de um tempo de oportunidade para um tempo onde a gente não vai ter oportunidade nenhuma. O importante, querido, é que a gente entenda que existem portas que estão fechadas e essas nós não vamos arrombar, mas existem portas abertas que o Senhor mesmo abriu para cada um de nós. Amém? Então a porta, ela é o que? Ela é uma oportunidade. Lá no livro de João, no capítulo 10, no versículo 7, Jesus está falando sobre porta, amém? E quando ele está falando sobre portas, ele está usando ele mesmo. Ele tá usando ele mesmo como exemplo. Ele está dizendo: eu sou a porta, amém? Não vou nem olhar aqui na minha, acho que eu vou olhar ali na tua. Não, já foi. Vamos lá. E tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens. A porta tem entrada e tem saída, tu pode entrar e tu pode sair, amém? Aí, olha só, e diz assim: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e a dispersa. Então Jesus aqui, ele está dando, o que ele está fechando? Ele está fazendo uma conexão com algumas coisas, mas ele está dizendo: eu sou a porta, amém? E ele, como porta, o que ele tem, querido? Ele tem salvação, ele tem libertação, sabe? Ele tem liberdade, e ele também tem o que? Ele tem pastagens, ele tem comida, ele tem um alimento, e esse alimento não é fraco. Glória a Deus. Quando tu sentir aí, tu pode dar um glória, tá? Não precisa esperar eu. Vai dando glória aí, que quanto mais tu dá glória aí, melhora o ambiente, amém? Então é importante a gente entender, porque Jesus está chamando a nossa atenção sobre isso. Jesus está chamando a nossa atenção do quanto espontâneo eu posso ser. Sabe, uma das coisas que Deus falou com a gente, comigo, com a Clarice, é que, sabe, o escravo, querido, ele tem, qual é a diferença do escravo do filho? A diferença do escravo para o filho é que o escravo, ele faz por medo do castigo, e ele trabalha para não morrer. Amém? O filho não. O filho, ele trabalha por amor ao pai. E a gente precisa começar, querida, a entender isso. Deus, ele está chamando a gente nesses dias por amor. Deus quer que as nossas movimentações sejam por amor, mas que a gente entenda que há uma porta certa. A gente entenda, querido, que, sabe, quando Jesus diz: eu sou a porta, e aquele que entrar por mim vai sentir diferente, vai pensar diferente, vai agir diferente. Mas Jesus aqui, ele não negligencia a questão, querido, do ladrão. E ele diz: olha, cuidado, o ladrão vem para matar, roubar e destruir. E ele diz: olha, cuidado com o mercenário. Por quê? Porque o mercenário, ele não é o pastor. Quando ele vê o lobo, ele foge. Então a gente precisa nesses dias, querido, entender que a porta, que é Jesus, essa porta estreita, ela vai levar para onde? Essa porta estreita vai levar para um caminho apertado. Esse caminho apertado é uma estrada de fruto bom. Por quê, querido? Porque faz parte das nossas decisões. Faz parte das nossas decisões. Sabe, querido, que é a gente que decide ser abençoado ou não? Sabia disso? É você que decide. É você que decide se você vai viver uma vida de milagres, ou você vai viver uma vida de cura, ou você vai viver uma vida de libertação, ou você vai crescer como uma árvore amarga e vai amargar todo mundo que está na tua volta. Sabe, querido, que aconteceu um mistério essa semana. Eu me lembrei de um negócio. Eu estava conversando com um amigo do ministério, e a gente estava falando sobre a questão da igreja estar fraca. E ele está falando: pastor, a igreja está muito fraca. Ele disse: pastor, a igreja está muito carnívora. Ele disse: pastor, a igreja está... Eu disse: mas quando que a igreja não foi assim, apóstolo? Sempre a igreja foi assim. A igreja foi fraca. A igreja sempre foi dependente. Agora, querido, está nas nossas mãos a mudança e a virada. Eu perguntei para o amigo, eu disse: mas tu continua fazendo culto online? Ele disse: não, eu estou fazendo culto online porque o povo não vai na igreja. Eu disse: olha, eu não faço culto para as pessoas. Mas tu veio aqui pensando: o pastor vai fazer um culto
Não vou fazer nada, querido. Mas a gente faz para o Senhor. E a gente faz com amor a Ele. E por amor a Ele a gente bota pressão, a gente faz o melhor. Sabe, a gente dá tudo aquilo que a gente tem. E aí eu estava lembrando ele, querido, que eu e a Clarice, quando começamos o ministério, nós ficamos um ano inteiro. Eu não sei se era eu que era ruim do louvor, porque os irmãos aqui, graças a Deus, são bem, né, querido? Mas eu não sei se eu era muito ruim, mas um ano inteiro que eu cantei e preguei, não entrou uma gente. Ou entrou um beldo, querido. Olha, para não entrar um louco, para loquear, vir aqui, beija a mão da gente, se ajoelha, quer beijar os pés da... Não entrou um ano inteiro. E todo o culto, querido, a minha esperança e a minha oração, hoje vai encher a casa. Hoje vai encher. A casinha era pequena, querido, era tamanho de 2 aquários desse aqui, não era muito grande. Aí congregava eu, a Clarice, o Samai, Davi, minha mãe, minhas 2 irmãs, e era só. Um ano inteiro, toda quinta-feira, pregando e cantando. Eu cantava 3 louvor. Esse véu que separava era um dos que eu cantava. E eu cantava quando eu cheguei aqui, Jesus já estava. E eu cantava o Homem da Galileia. E eram esses 3 louvores, querido. E eu pedia oferta, lançava voto. E eu queria que o pessoal se convertesse. Clarice se converteu nesse tempo. Foi se convertendo, pessoal. Um ano inteiro. E aí eu disse para esse meu amigo: cara, eu não faço culto para as pessoas. Mas cada momento, querido, que eu vou para a igreja, eu quero promover um encontro. Amém? Mas eu não quero ser o produtor do encontro. Eu quero ser aquele que vai se encontrar com Deus. E uma das coisas que Deus tem falado, querido, é sobre a palavra. E a palavra, ela é tremenda, ela é uma espada de 2 gumes. Amém? Agora, por que a palavra, apóstolo, é uma espada de 2 gumes? Porque ela corta aqui para depois cortar ali. Mas o certo é que todo mundo vai ser cortado, querido. Não tem história. A palavra é uma espada, e ela tem 2 fios. E ela vai cortar aqui em cima, e ela vai ter que cortar aí embaixo. Agora, a gente precisa entender, a gente precisa deixar a palavra cortar. A gente precisa deixar ela entrar, ela ir no meio, sabe, ela operar. E aqui Jesus está falando o quê? Ela está falando, querido, de uma vida diferente que a palavra vai produzir. Ele fala da porta, essa porta estreita, esse caminho apertado. Mas ele também fala da porta larga. Ele fala do caminho, sabe, o caminho bom, que leva para a perdição. Então quando Jesus está falando sobre essa questão do falso, é fácil ver o falso e é fácil ver o verdadeiro. O falso corre, o falso vai largar fora, o verdadeiro vai ficar, porque o verdadeiro está sendo alimentado. Amém? A gente é fácil, querido, nessa etapa aqui, a gente distinguir o joio do trigo. Porque nessa etapa aqui, o trigo é isso aqui, ó. O trigo, ele está cheinho. Isso aqui é joio, está vazio. Isso aqui é joio. Isso aqui não tem trigo, isso aqui foi colhido. Mas é fácil da gente ver, querido, porque o trigo está cheio e o joio está sempre vazio. O joio é como aquele provérbio que diz que tem aquela sanguessuga que é me dá, me dá. Está entendendo, querido? Então é um tempo, querido, em que a gente precisa entender, Jesus é a porta, sabe, esta porta, querido, é uma porta de salvação. Essa porta é uma porta de cura. Essa porta é uma porta de, sabe, de libertação, de restauração. E eu não posso me conformar. É eu que não posso me conformar. Mas pastor, está dando coisa errada. Graças a Deus, querido. Graças a Deus. Tem que dar errado. Quando as coisas começam a dar tudo muito certo, eu fico pensando: Jesus, o que está acontecendo? Tu está longe de mim, o diabo está mais perto, eu estou andando no mesmo lado que ele. E eu já fico pensando: Deus, tem que vir um rolo, tem que vir uma confusão. Porque igreja, querido, sabe, corpo de Cristo, não é assim, querido, que vai dar tudo certo. Não, vai dar, lá no céu vai dar, mas aqui na terra é rolo. Aqui em Gravataí não, né, irmã? Só lá em Taquara. Lá é bucha, querido. Lá tem um pessoal de Palmeiras. Gente, não é fácil lidar com esse pessoal de Palmeiras. Meu Jesus, querido. Mas são bênçãos de Deus. Amém? Então a gente tem que se acostumar. Sabe com o quê? A gente vai se acostumar com o problema? Não. A gente vai se acostumar a resolver o problema. A gente vai se acostumar a olhar e ver, querido, qual caminho a gente quer pegar. Por quê? Porque porta estreita e porta larga é referente também, inclusive, a decisões que nós vamos tomar. Sabe qual é o tipo de decisão? Será que eu estou tomando uma decisão que é fruto da minha vontade, é fruto do meu querer? Sabe, Lucas 9:23, o convite de Jesus é assim, ó: vinde a mim. Não,
O convite dele é assim, ó: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Amém? Então o convite dele é para a gente negar a nossa vontade. E quando a gente entende, querido, a porta larga, a gente vai entender o quê? A gente vai entender que a porta larga é o resultado, querido, de eu querer fazer, sabe, de eu querer passar pano para a minha vontade. Porque daí eu digo: ah, pastor, mas está muito difícil. Ah, pastor, mas a porta é apertada. Ei, querido, é seleção. Amém? É uma seleção. Nós estamos aqui num tempo de seleção. A Bíblia diz que Jesus, a gente vai entrar por ele, a gente vai achar pastagem e depois nós vamos sair. Ei, a salvação, querido, é algo que deve ser conquistado. Então a nossa vida deve ser uma vida de escolhas. Mas eu tenho que cuidar, querido. A árvore boa vai dar fruto bom, mas a árvore ruim vai dar fruto ruim. Se tu colher, querido, uma laranja de um limoeiro, não vai ser uma boa laranja. Por quê? Porque a planta, a árvore é uma laranja, é um limoeiro. Então o que vai sair do limoeiro é limão. Ah, pastor, mas tem um enxerto. Pois é, o homem conseguiu mudar essa história. Então ele pega um cavalo, que é um limoeiro bergamota, né? E aí ele enxerta ali qualquer coisa e o negócio cresce e dá a parte que tem de cima. Mas agora tu não pega de um galho de limão uma laranja. Então a gente tem que começar a cuidar com isso, querido, porque senão a gente vai, sabe, a gente vai se sabotando, a gente vai deixando, sabe, os falatórios, conversa fiada, minar a nossa fé. Sabe, tem um provérbio que diz assim, Provérbios 13:3: o que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que abre muito os seus lábios, ei, esse se destrói. Já viu uma pessoa falante, fala demais, tem que falar muito. Ei, querido, nós podemos controlar. A coisa mais difícil que tem, querido, para controlar não é as mãos, é a língua. É duro controlar a língua, mas ela precisa ser controlada. E talvez é a última parte no corpo da gente que se converte, é a língua. Mas aquele que fala mais, ele se perde, ele se destrói. Então a gente tem que cuidar, querido, com a palavra. Por quê? Porque a palavra abençoa e amaldiçoa. Mas agora eu sou quem? Qual é a minha nova identidade? Depois do batismo eu recebo uma identidade de filho. Então mudou a palavra da minha boca, mudou o meu jeito de ter comunhão, mudou o meu jeito, querido, sabe, de abençoar. Hoje eu fui no aniversário de um amigo, de um guri lá da congregação, casado com a minha sobrinha. Eu fui mais bem tratado que ele no aniversário. Digo, é bênção de Deus, né? E ele estava de aniversário. Aí tem um vozinho, querido, eu acho que ele deve ter uns 76 anos, eu acho, 80, eu acho. É 76 ou 86. A semana retrasada ele estava morrendo. Ele estava morrendo semana retrasada. A gente orou por ele, estava com uma pressão alta, pressão lá 23 por 17, estava morrendo. E aí ele sentou e começou a contar a história dele. Ele trabalhava num lugar de estivador, e daí ele passou alguém lá de uma cooperativa. Ele disse, olha, uma hora que sobrar uma vaga de gerente aí, eu estou pegando na cooperativa, lá na Palmeira. E aí, querido, passou uns dias, passou um tempo, e a pessoa veio e disse, qual é o nome dele, mãe? Tu erra o nome dele toda vez, né? Itacira é a mulher dele. Hã? Não vou falar porque tu não sabe. Mas é um cara legalzão. Foram lá e disse, vou te dar um emprego, tu quer? Vai cuidar toda essa parte para mim. Não, eu quero. Então ele já foi gerente de cooperativa, sabe, querido, já foi diretor de cooperativa, ele já foi, querido, vereador, ele já foi padeiro, já foi dono de padarias. Ei, querido, já foi tudo. Mas agora com 86 anos, vamos entender que é 86. Eu olhei para ele e disse, o senhor tem uma padaria pronta aí? Ele disse, pois é, eu estou querendo aumentar um pouquinho mais para frente ali, né? Vamos fazer um balcão. Eu fiquei pensando, meu Deus, cara, quando eu tiver 86 anos, eu quero aumentar a poltrona. Mas ele, sabe, chegava a estar babando, sabe, gente? Ele estava babando, dizendo, não, eu vou fazer, eu vou construir. Não, vou construir. A velha vai parar de trabalhar. Eu disse, meu Deus, cara, já botou a mulher no negócio, cara. E ele estava morrendo semana retrasada, querido. Semana passada ele já estava produzindo pão, produzindo cuca, vendendo. Ele tem um fuca, ele enche o fuca dele de pão e vai vendendo nas ruas, gente.
E a gente busca, às vezes, sabe, a gente busca coisas para desanimar. Então, querido, porta estreita e porta larga são decisões. Você pode decidir que você vai andar uma vida desanimado, mas também você pode decidir que Jesus está no teu coração e que nele você é mais que vencedor, e que nada vai te parar, e que tudo aquilo que tu sonhar, Deus vai realizar. Mas eu preciso chamar a existência, meu amigo. Eu preciso entender, eu é que estou decidindo, eu vou ser abençoado ou eu vou ser amaldiçoado. Eu é que estou dizendo, eu é que estou decidindo. Eu é que escolho a porta que eu quero entrar. Ah, pastor, o caminho fácil é bom, mas Jesus está dizendo que é o estreito. E o estreito fica bom quando eu amo. Amém? O estreito fica bom quando eu amo. O difícil fica bom, querido, quando eu amo. Agora, quando eu não amo, agora, querido, quando eu estou, sabe, só por interesse, qualquer coisa me distrai. Qualquer coisa, querido, me tira. Qualquer coisa faz eu perder, sabe, a linha. E não pode ser assim. A gente vê, querido, em João 10:10, o diabo vem para quê? Para matar, roubar e destruir. Ele vem para desviar a gente. Por quê? Porque Jesus é a porta. Sabe, o verdadeiro motivo da gente estar se encontrando aqui é porque Jesus está aqui. Ah, querido, quando eu cheguei aqui, Jesus já estava aqui. Amém? Ele já estava aqui. Então eu vim para quê? Eu vim para mergulhar nesse negócio de evangelho. O evangelho, querido, não é limitador, não. Ah, querido, é a gente que vai admitindo crenças limitadoras. Eu não posso, eu não vou conseguir. Ah, eu fico triste. Um dia eu falei para Jesus: Jesus, estou triste. Daí ele me disse: um dia eu fiquei triste contigo também. Ele me disse esse dia que ele ficou triste comigo. E aí eu olhei, querido, eu disse: eu não tenho motivo nenhum para ficar triste, Jesus. Porque às vezes a gente vai fazendo assim, a gente vai se entristecendo, vai se desanimando. Ei, querido, a gente não alimenta a nossa vida, querido, sabe, com comida fraca. Comida fraca é para manter a vida. A gente foi almoçar hoje, comida boa, querido, churrasco, tinha maionese. Ah, querido, tinha tudo que é coisa boa, tudo sem sal. Claro, o vô estava com a pressão a 23/17, 3 semanas passadas, 3 semanas atrás. Tudo sem sal. E aí perdeu o gosto. Porque quando a gente vai desanimando, a gente vai perdendo o sal. A gente vai perdendo aquele componente que tem o poder de fazer a diferença. Ei, querido, eu já levantei umas 300 vezes na minha vida. Eu nunca desisti de nada. Para mim nunca mudou, querido. Para mim o propósito é um só. Para mim a missão é um só. E eu ainda disse, quando eu casei para a Clarice: ó, Clarice, eu tenho um propósito na minha vida. Se tu quiser, tu te encaixa nele. Senão a porta que tu entrou, tu sai. E está tudo certo. E não tem problema nenhum, querido. E eu não fico nem vermelho com isso. Porque a gente acha que está tudo bem. E o mundo aí fora, querido, está sendo devorado. Por quê? Porque a gente está com conflito. A gente está deixando o passado sabotar a gente. E daí com isso a gente deixa de temperar. Ei, meu amigo, ei, meu irmão, minha irmã, vamos levantar em nome de Jesus. Vamos andar como igreja triunfante. A igreja é a coluna, é o baluarte da verdade. Ei, você é a igreja de Jesus em Gravataí. Ei, tem uma palavra para ti: as portas do inferno não prevalecerão. Aplauda bem forte o Senhor Jesus. Eu não tenho problema, querido, de levantar quantas vezes for preciso. Porque para mim, querido, não é sobre dar soco, é sobre quantas vezes eu vou cair, eu vou levantar. Sobre quantas vezes o Senhor está comigo. Eu quero dizer, Deus está aqui, querido. Mas agora tem que ter mais pressão, tem que ter um pouco mais de sangue, tem que ter um pouco mais de cana. Deus está aqui, querido. Ele está aqui. Então a nossa fala é diferente. O nosso posicionamento é diferente. O meu jeito de pensar é diferente. Eu vou pastorear agora o pessoal lá em Taquara, na Câmara dos Vereadores. Tem uma cadeira que eu já sentei lá. Tem uma cadeira que eu já sentei. Um filho do capeta fica lá
já disse, eu vou sentar. E no dia da minha posse eu vou agradecer. Não, eu quero agradecer o vereador tal, porque ele estava aqui nessa cadeira. Hoje é eu que estou sentado na cadeira dele. Porque aquele que se humilha, Deus levanta. E o soberbo, Deus abate. Amém? E é bem assim, querido, é disputado o negócio. Aí ontem eu fui numa igreja, um amigão meu pediu um apoio. Ele disse, não, pastor, aqui não vai dar para te apoiar. Eu fiquei meio triste, confesso que aquilo ali pegou em mim. Eu disse, mas meu Deus, me conhece há tantos anos, já derramou sangue comigo já. Aí eu pensei assim, mas fiquei pensando assim umas coisas. Passou na minha cabeça pensar assim, mas daqui a pouco podia, isso aí é um sinal, né, João? Se o pastor lá que é teu amigo não vai te ajudar, imagina os outros. E eu vou dizer, querido, que vai ter uma grande surpresa nesse período eleitoral. Sabia, querido? Vai ter uma grande surpresa para nós. Porque Deus já está colocando gente para ajudar a gente que a gente não conhece, que a gente não sabe. Deus está mandando. Mas às vezes a gente se deixa sabotar por isso. A gente começa a criar uma crise, sabe? Uma mentalidade de crise, porque começa a dar errado. Ei, querido, está dando errado, está dando certo. Jesus está junto. Amém? Com Jesus a gente é maioria e terminou. E pastor, se chegar lá no dia 6 de outubro não for eleito, está tudo certo. Eu sou pastor. Eu vou continuar pastoreando. Eu não vou sair da igreja, querido. Não vou me desviar. Alguém falou para mim, pastor, tu vai se desviar na política? Não, ninguém se desvia na política. Assim como ninguém se desvia no banco, assim como ninguém se desvia na brigada, a pessoa já está desviada. E o lugar só revelou, querida, a fraqueza que ela tinha, que nem a tempestade. A tempestade vem e levanta o telhado. Ai, a tempestade forte, pode até ser, mas se o telhado estiver bem amarrado, não vai voar. Amém? Então a tempestade revela as fraquezas. Então a gente está firme no Senhor. E a gente está junto como família. Aí a gente estava olhando um filmezinho, todo mundo junto, e eu fiquei olhando. Eu disse, não, mas a minha esposa está comigo, o Samar está comigo, o Davi está comigo. Está pronto, eu não preciso mais de ninguém. E está tudo certo, querido. Eu tenho que ganhar o voto desses três aí, o resto não importa. Se a Clarice não vota em mim, querido, pá, daí nós temos morto, né? Pá, daí nós temos morto. Mas essa é a diferença. O que a gente está sendo dentro de casa? A gente está sendo uma porta, querido, que está levando para a salvação em casa. A gente está sendo uma porta, querido, que está levando para a oração. Quando eu cheguei ali, atrapalhei a intercessão dos irmãos. Irmão, me perdoe. Mas essa é a moral, querido. É a gente orar. As coisas estão ruins, a gente vai orar. As coisas melhoraram, a gente vai continuar orando. E a gente vai continuar batalhando. A nossa vida aqui na terra é uma batalha. Uma agora, vencemos, estabilizemos, mais outra. E as batalhas vão crescendo. A estação vai mudando. E as coisas vão aumentando. E Deus vai dando crescimento. Se não, querido, um crescimento em número, um crescimento pessoal, um crescimento na fé, querido. A tua fé não pode ser abalada. Você não começou pelas pessoas. Eu disse para o meu amigo, olha, eu não comecei o culto pelas pessoas. Eu comecei porque a gente já fazia, o prédio estava lá fechado, a gente ia para lá, eu, Clarice, o Samar e o Davi se ajoelhava no chão, deitava, orava, se rolava no chão, para isso. Então hoje, querido, eu vou dizer, eu mantenho essa experiência ativa na minha vida. Esse louvor, o véu que separava, eu cantava no monte. Hoje, querido, eu não preciso ir no lugar alto para orar. Hoje o lugar alto é onde eu estou, amém? Hoje o lugar alto é onde eu me posiciono. Hoje é o lugar alto onde eu libero a minha identidade, querido. Ei, Deus está chamando a gente para governar. Vocês foram chamados aqui para governar Gravataí, querido. Amém? Governar o mundo espiritual, governar as trevas, sabe? Amarrar o diabo, querido. Amarrar o Satanás. A gente tem poder na palavra. Esses dias aconteceu, querido, uma mulher de uma boca de fumo na frente de casa resolveu fazer um baile. E a gente já sofreu 5, 6 anos com baile. Ah, meu Deus, eu já enchi o saco, já não consegui dormir de tarde. E ela com aquele som alto, e eu já fui na rua e já chamei ela. E eu disse, ó, filha, eu quero falar um negócio contigo. Não vai ter baile aí hoje de noite. Não, vai ter sim, eu vou fazer um baile para ajudar as pessoas da enchente. Eu digo, mas quando eu te ajudei eu não precisei te incomodar. Por que tu vai me incomodar agora?
E daí ela me ameaçou. Ela disse: então tá, pastor, então eu vou chamar os guri para vir aí de moto. Eu disse: pode chamar os guri, eu também conheço os guri. Eu conheço uns guri mais fortes ainda. Eu conheço os guri que são dono dos guri. Não, eu conheço os guri que são patrão dos guri. Eu conheço eles. E eu disse: então tá, mas não vai ter, tá? Tá bom. E aí eu fui levar a Clarice lá no negócio dela. E quando eu voltei, eu me ajoelhei e disse: Deus, eu não quero que nenhuma pessoa entre nesse bailezinho do capeta. Satanás, hoje tu vai ter que morder as tuas guampas, porque não vai ter para ti. E essa noite, Senhor, eles não vão vender nem droga, não vai ter nada. E aí deu. E a gente foi para um aniversário. Ficamos lá no aniversário, a Clarice comeu um monte de doce, os guris brincaram nas brincadeiras. E aí quando a gente voltou, voltamos 11 e pouca. E ela estava com a música lá baixinha, e o portão estava aberto. E ela ficou, querido, aberta até as 4 horas da manhã. E a gente ouvia ela falar: mas não vai vir ninguém. Mas como é que ninguém veio? Mas como é que não entrou ninguém? Mas como é que não entrou ninguém? Mas como é que não veio ninguém? Na segunda-feira ela se arrancou lá da frente de casa. Porque eu acho que ela conversou com os guri que me conhecem, apóstolo. E eu conheço os guri. Eu conheço todos eles. E aí os guri disseram: não mexe com o pastor. E terminou. Então, sabe, gente, a nossa vida é uma vida de semente diária. A nossa vida, querida, é uma vida de confronto, de enfrentamento. Então, se a gente para de enfrentar, as trevas avançam. Se a gente diz: não, não vou me incomodar, sabe? Filosofia da pastora Clarice: não, vamos dar um jeito, vamos deixar, não vamos conversar. Não, querido. Eu sei quem eu sou ali no bairro. Eu sou o pastor Jonathan. Há 22 anos atrás eu era o drogado Jonathan. Há 22 anos atrás eu era o adúltero Jonathan. Mas agora, 19 anos depois, querido, eu sou o pastor que tenho autoridade sobre o mundo espiritual ali. E que se eu deixar, os demônios vêm. Mas se eu disser não, os demônios não vão vir. Agora, esse poder não está só comigo, está com o apóstolo, está contigo. Amém? A Bíblia diz: eis que vos dou o poder. Para quê? Para expulsar demônios, para curar os enfermos, para falar em língua estranha. Então a gente tem poder, o problema é a gente usar, colocar esse poder em ação. Então eu vim aqui nessa noite, querido, para dizer para ti: o caminho, querido, a estrada que leva para o céu, querido, ela começa aqui na terra. A gente vive ela aqui na terra, mas a gente precisa ter a escolha. Eu vou escolher esse caminho apertado, eu vou escolher esse caminho mais difícil, eu vou alicerçar minha casa sobre a rocha. Vai vir o rio, vai vir a luta, vão combater contra a minha casa, mas a minha casa não vai cair. Não vai cair, meu irmão. Sabe por que não vai cair? Porque tem um alicerce, lá tem uma base. E sabe qual é o nome dessa base? É Jesus. Mas agora eu preciso construir. Eu preciso construir. Nós temos que construir. E às vezes a gente fica com medo de usar a autoridade. Esse menino Bruno, querido, Deus falou comigo: esse guri vai ser um gerente. Eu disse: mas ele é tão boca abertinha, Senhor. Meu Deus do céu. O Bruno é um guri, ele é casado com a minha sobrinha. É um guri desse tamanho assim, cara. E ele caminha com os pés assim, ó. Eu digo: meu Deus, cara. Eu olho para ele e digo: mas o que tu viu nele, Jesus? Nem caminha direito. Mas a Ágata ama ele assim, meu Deus do céu. Morre por ele. Ele fez aniversário hoje. Ele falou na firma na semana que ele fez aniversário. O cara falou: vai fazer 30 anos, porque ele tem cara de velho. Um guri novo, 21, tem cara de 30. Eu disse: viu, Ágata, como Jesus te cegou? E eu disse para ele: cara, tu vai ser gerente. E ele estava trabalhando num lugar ruim. Estava trabalhando num lugar ruim. No mínimo duvidoso o lugar. Nada de errado, mas um lugar assim meio estranho. E eu disse: cara, tu tem que sair daí. E ele não queria sair por causa do acerto. Não, porque o acerto, vai trabalhando 6 anos, daí até que Deus teve misericórdia dele, botou ele para a rua. O cara botou ele para a rua. Vou te dar fé, vou te botar para a rua. E agora ele pegou numa empresa. E ele começou nessa empresa lá, o nome dessa empresa é OK. Autopeças OK.
E esse cara, esse adventista, ele está crescendo muito lá na cidade. E ele começou a vender no marketplace, ele começou a vender na internet, e ele vai entregar para todo o Brasil. Ele quer ser o maior vendedor de peça do Brasil, ele quer ser. E aí o Bruno estava trabalhando lá nessa outra empresa no call center, nas vendas. Eu disse: Bruno, tu tem que ir para esse lugar. E agora ele começou abastecendo um negócio, agora já vai ser auxiliar, daqui a pouco já vai passar por um treinamento para chefe. Sabe por quê, querido? Porque ele tem algo diferente. Ele tem um espírito diferente. Ele não fica quieto, querido. Ele não fica parado. Ele só tem cara meio de boca aberta, mas não tem nada de boca aberta, querido. Isso não tem nada de tonto. Isso é ligeiro, que a velocidade dele é 220. Tu olha para ele, tu não dá nada. Mas é um rapaz de Deus, querido. Perdeu o pai dele quando tinha 7 anos. O pai dele foi assassinado por conta do tráfico. Só que ele decidiu que ele não ia viver esse caminho. Ele decidiu que ia ser diferente. E um dia ele decidiu que ele ia na igreja com a Ágata. E hoje, querido, ele está lá hoje na mesa de som. Hoje ele está trabalhando na obra. E ele tem o coração na obra. E ele tem a vontade de fazer. Então hoje, querido, a gente precisa entender. Às vezes a gente, sabe, olha, né, apóstolo, e diz: bah, esse aqui é o cara. Não, aquela ali tem tudo para ser. Mas na verdade é o outro que não tem nada para ser. Hoje na escola bíblica, eu não sei se tu viu a nossa escola bíblica, a gente tinha o Natan cantando. O Natan me encheu a paciência um ano inteiro cantando para dentro, querido. Ele cantava bem para dentro. Não dava para ouvir ele cantar, sabe? Ele não via a gente cantar, ele cantava bem para dentro, afinado assim, mas cantava só para dentro. Esquecia os louvores na metade. Errava as notas. E aí, querido, eu peguei há uns tempos atrás, eu falei: Samar, tu é negrão, cara. Tu tem que colocar no louvor uma pegada de negrão. Tu tem que botar swing nesse louvor, cara. Tu tem que... cara, tu é negrão, velho. Aí veio a Carla, e foi vindo o pessoal. Aí somou com o Natan. Aí hoje o Natan tocou um louvor, e ele cantou, segurou esse louvor sozinho. Sabe, querido, com um tom até de pagode, assim, tem um grupo de pagode que está cantando: eu vou subir o monte, e muitos desistiram, vamos lá, e eu vou ficar lá, até te encontrar. Ei, querido, e ele botou fogo na escola bíblica, gente. Ele abriu um caminho para eu e a Clarice. Amém. Por quê, querido? Mas eu olhava para o Natan, querido, quando ele ficou um ano inteiro comigo no GC, querido, eu sofrendo porque ele cantava para dentro e se teatino. Só que tem um tempo. Existe um tempo de amadurecimento. Mas agora uma das coisas que Deus falou comigo, querido, é que tudo que eu tenho eu vou dar hoje. Amém? Eu não sei se amanhã eu vou dar, amanhã eu não vou. Eu não guardo a voz para amanhã. Eu dou hoje. Porque eu não sei se amanhã vai ter amanhã. Então a gente precisa buscar essa intensidade, essa pressão. Sabe, querido, isso que a gente sente, que move a gente por dentro. Não, eu estou falando, parece que essas coisas estão mexendo comigo. Ei, tem que mexer contigo, querido. Sabe, a palavra precisa mexer. O Espírito Santo precisa mexer. Sabe, o Espírito Santo quer colocar você em movimento. Tá bom, querido, tá tudo bem. Tá tudo bem. Bateu um ventão aqui, né, apóstolo? Mas ficou tudo bem, né? Tá tudo bem, querido. Tá tudo bem. Deu um chuvão lá em Taquara 2 domingos atrás. Deu uma bolha no coisa. Eu pensei, bom, vai cair. Mas um bolhão assim, acho que tinha uns 60 litros de água ali. Encheu a calha. Eu disse: Deus, eu já não gostava desse prédio, eu não quero mais. Eu disse para os irmãos, parei o culto, está na live, parei o culto, irmãos, vamos sair daí da chuva. Vamos se molhar pela água do Espírito, vem tudo para cá. Daí estavam meio envergonhados. Não, irmão, tu que está desse lado aqui, busca os irmãos daquele lado lá, puxa eles, nós vamos se molhar. Vai cair o teto. E eu pregando. Então, querido, é nós que podemos tomar posse ou podemos largar. E a gente está no vale da decisão nessa noite. Ei, querido, o que nós queremos fazer? A
estrada é apertada. A porta não é fácil de entrar. Mas se entrar, vai ter salvação e vai ter pastagem. Amém? Se entrar, querido, vai ter coragem. Se entrar, vai ter força. Se entrar, vai ter poder. Se entrar, querido, se tu entrar, eu vou dizer para ti que se tu quiser entrar, Deus vai fazer algo novo. Mas agora é nós. O ladrão, ele faz o que? Ele arromba. Jesus não, Jesus ele bate. E ele pergunta, será que tu quer? E aí tu diz, eu quero. E aí ele faz. Por quê, querido? Porque essas crenças limitadoras, elas vão fazendo o quê? Elas vão limitando a gente. E a gente vai entendendo que não é agora, porque agora não é a hora. E eu boto a desculpa que não é o tempo de Deus, né? Mas será que não é o tempo de Deus, ou se é que eu agora que não quero? Hã? E daí vai impedindo a gente de avançar, a gente vai se paralisando. Aí tu não dá mais passo de fé. Aí tu não quer mais fazer nada. Daqui a pouco tu quer largar até o ministério. Não, tá bem difícil, as coisas estão difíceis. As coisas tiveram sempre difíceis. Mas eu quero dizer para ti, agora é a nossa hora. Agora é o nosso momento. A mesma palavra, querido, que ativa um, desmotiva o outro. A gente tem que decidir qual lado que a gente vai pegar. Então Deus está nos chamando nesses dias, querido, sobre isso. Bom, a porta errada, a porta certa. A porta errada é de quem, querido? É do ladrão. A porta certa é de quem? É de Jesus. A porta do ladrão é fácil, mas ela cobra um preço. Porque se tu não orar para escolher o caminho, tu vai ter que orar pela consequência. E tu pode fazer tudo que Deus falar, não importa o que for. Mas se Deus não falar, fique quieto, fique parado. Eu estava ministrando a minha família numa segunda-feira, e eu tenho um devocional, até um devocional do apóstolo Luiz Hermínio. E ele está falando sobre a tribo de Gade. A tribo de Gade era responsável por dar movimento ao acampamento. Eles carregavam a arca da aliança, eles carregavam as barracas, as hastes, eles desmontavam, montavam. Então quando os gatitas eles começavam a desmontar a arca, o povo já sabia, Deus mandou caminhar. Só que Deus não ia, sabe, Deus não ia lá, como é o nome da pastora lá, da pastora lá, a última lá, a senhorinha lá na Hã? Aí Deus não foi falar com a pastora Regina, estava na hora de levantar. Mas Deus abriu a visão dela para ela olhar a apóstola se mover. Não, a apóstola está se movendo, então eu tenho que me mover. Peraí, Deus não... Opa! E era assim que o povo entendia. Agora tinha umas pessoas, querido, que eles tinham dificuldade. E eles disseram, espera só um pouquinho, querido, essa eu não me lembro agora o nome da palavra, mas essa panelinha aí, Moisés, Arão e Miriam, isso não está certo. E eles se levantaram, querido, mais 250 pessoas. E o Moisés disse, olha, se vocês morrer de uma morte normal, eu não sou homem de Deus. Mas agora se a terra se abrir, engolir vocês vivos com tudo que vocês têm, nesse dia a congregação vai ver que eu sou homem de Deus. Amém? Então a gente precisa entender. Quando os gatitas começavam a se levantar, a sacudir as barracas, sabe, a levantar, enrolar os tapetes, não precisava Moisés e Arão estar passando no meio do povo. Ei, está na hora de levantar, vamos desfazer as barracas, o Senhor está se movendo, a nuvem está indo embora. Não. Então a gente tem que começar a prestar atenção, sabe, querido, ser ministrado por sensibilidade. Senão a gente corre um risco, meu irmão, da gente levantar antes de Deus pedir para levantar, ou ficar sentado quando Deus já disse que é para levantar. Então não tem. Ontem eu fui no culto, querido, que estava o pastor Luiz Filma, 89 anos, abrindo o culto da Santa Ceia. Eu digo, meu Deus, que homem, querido. E ele cantava, parecia que ele estava falando em línguas, mas ele estava cantando no hino da harpa.
Eu disse, nossa, o homem está cheio do poder, e ele enrolando a língua. Aí depois eu botei o hino lá, acho que era o 726, eu botei ele, não, mas ele está cantando, só que eu acho que esqueceu a letra. E ele abrindo o culto, citou 14 versículos. E ele disse, olha, esses versículos que eu estou citando nem é porque eu li na Bíblia, isso aqui é uma vivência para mim. Nesses 70 e poucos anos de fé que eu estou vivendo. Sabe, meus irmãos, tem um tempo novo de Deus para nós. Ontem eu tive uma tristeza, apóstolo. Ontem eu vi uma família pastoral que me ministrava, indo para congregar na igreja que eu fui visitar. Terrível. Terrível, sabia? Terrível, terrível. Eu me lembro do tempo que era só eu, daí eu ajudava o pastor, que era o pai daquela família. E eu perguntava, pastor, os teus filhos não vêm na escola bíblica? Ele disse, não, eles estão cansados, eles estão dormindo, coitados. Eu dizia, mas e a pastora? A pastora não pode vir. Não, ela trabalha a semana toda, ela está cansada. Eu dizia, oração, pastor, a pastora não vem na oração. Não, ela ora em casa, ela ora em casa. E aí chegou um tempo, querido, para essa família, em que o filho mais velho cantava louvor que tocava o meu coração e me ajudou a me converter. Hoje está preso aqui no Central por estupro de vulnerável. O filho mais novo não continuou o ministério do pai. Sabe por quê, querido? Porque um dia eles não tiveram obediência. Um dia, querido, eles não desenvolveram o quê? Eles não desenvolveram uma atitude de sujeição. E a Clarice falou uma coisa bem legal, que esse pastor faleceu para não ver o filho preso. Ele não ia aguentar, cara. A gente olha assim, às vezes a situação, querido, gente, é uma coisa difícil. Eu admiro muito essa mulher aí, querido. Eu não sei como é que essa mulher fica de pé. Eu acho que só pode ser Deus mesmo. Não sei, querido. Porque eu já fiquei viúvo, querido. Eu já vim para a igreja aqui ministrar vitória, glória a Deus, e aleluia, e fogo, e todo mundo sendo cheio, e todo mundo feliz, comia o pastel na lancheria e ia embora, e quem ficava na solidão era eu. Eu sei que é isso, querido. Eu vou dizer que se não fosse a pastora Ionara, a irmã Ione, não fosse um pessoal que me pegou e disse, não, tu não vai ficar zanzando por aí, eu não estava ministrando hoje aqui. Um dia esse pastor, apóstolo, ele disse para mim ir embora da igreja. E eu sou teimoso, quando eles me mandam embora eu não vou. Mas agora quando eles querem que eu fique, daí eu vou embora. Eu sou teimosão, querido, eu sou ruim de negócio. Meus 2 primeiros pastores, eu tive 2 pastores. Os 2 me mandaram embora da igreja. Aí quando eu disse que eu ia sair, daí eles disseram, ó, agora não queria que tu ficasse. Eu disse, mas agora eu não quero ficar. Eles mandaram embora. Esse pastor, querido, que faleceu, me ensinou muita coisa. Tudo que eu sei praticamente. Um homem de sabedoria, que não conseguia governar bem a sua casa. E a gente vai entendendo as coisas às vezes de uma forma diferente. E aí hoje, querido, um ministério terminou lá em Taquara. Uma igreja acabou. Satanás venceu. E essas pessoas que eram para estar ministrando hoje vão ser ministradas. Essas pessoas que eram para estar cuidando da demanda dos outros hoje vão gerar demanda na outra igreja. Porque todo crente que ora não incomoda. Já viu isso, apóstolo? Já viu aí, meu irmão? Eita, mas tá faltando uns glória a Deus bonito aí, querido. Crente que ora não incomoda, querido. Crente que busca de Deus não incomoda. Não. Mas a gente fica preocupado com quem incomoda. Tem que estar aqui. Como é que a luz vai brilhar, gente? Como a luz vai brilhar sobre as trevas? Como vai ter transformação? Então o pessoal tem que estar aqui mesmo, e aqui dentro da igreja.
É por isso que aqui tem o perdão. O regime aqui é o perdão. E deu, gente. Para ter conserto dessas nossas confusões aí que a gente faz. E é o perdão e terminou. E aí a gente já passou por algumas portas. A gente já viveu o tempo difícil, querido. Mas agora é a hora de olhar para frente. Esquecer o que ficou para trás. Começar a pedir a Deus o que é o próximo passo. Quem fugiu, fugiu. Quem foi embora, foi embora. Quem deu, já era. Agora é nós, querido. Amém? Agora é nós e Jesus. Agora tem oportunidade para um monte de gente ser levantada aí. Para trabalhar, querido. Para a gente vencer as trevas. Para a gente declarar a derrota do diabo em Gravataí. Uma das cidades mais violentas do Rio Grande do Sul, querido. Declarar a derrota do crime. Declarar a derrota da magia negra, da Umbanda, da Quimbanda. É a hora de se unir, igreja. É a hora de se unir em torno de uma palavra. Deus está chamando a gente para um tempo. Para ficar de pé, gente. Não é, querido, sobre quanto soco a gente dá. É sobre quantas vezes a vida soqueia a gente cai e a gente levanta. Eu tenho uma teimosia que chega a ser nojenta, querido. Eu vou levantar, eu não vou ficar caído. Eu não aceito. Há um tempo atrás eu saí de Parobé e eu disse, não vou mais para Parobé. Hoje eu estava dizendo, mas Deus que tinha que levantar de novo nós lá em Parobé. Deus agiu com misericórdia na minha vida. Eu comecei a sentir a dor daquele povo de novo. Quando eu estava lá, eu queria pedir para Deus botar fogo neles. Mas é sentimento. E a gente não pode, querido, resolver as nossas carências, querido, com, satisfazendo a nossa necessidade, satisfazendo o nosso desejo. Eu parei de jantar, querido. É a coisa mais horrível que tem. É tão bom dormir com a barriga cheia, é ou não é? Tu come, enche a barriga, daí tu deita. Meu Deus, cara, o sono vem assim, ó. Domingo passado eu comi só um abacate, 6 horas da tarde. Eu não conseguia dormir. Eu disse, Clarice, eu não consigo dormir. Daí eu disse, por quê? Porque eu estou com fome. Mas eu não vou comer. E agora eu saí, comi uma torradinha, tomei uma xícara de café, terminou. Só amanhã. Eu disse, não vou morrer, querido. Vou morrer do diabetes, do colesterol, do triglicerídeo. E essa mulher gosta da incomodação. Não adianta, ela diz, Deus, deixa ele vivo. Eu vejo ela orando por mim. Senhor, por que ela não fala isso para mim? Fala para mim, né? Vai ficar falando para Deus. Deus, coitadinho dele. Senhor. E às vezes a gente não fala, né, querido? Amor, querido, é para ser falado, gente. O amor, querido, é para a gente ser... É para ser alimentado, meus irmãos. Deus é o Deus dessa igreja. A gente só precisa, querido, entrar na mesma sintonia dele. Amém? Quero convidar você a ficar de pé nessa noite. As limitações, querido, atrapalham a gente no semear, no avançar. Até passos de fé a gente acaba não dando, porque a gente fica culpando Deus que ainda não é o tempo, é o tempo. Jesus convida os discípulos, escute isso, é a última coisa. Como é que está os campos? E aí os discípulos disseram, olha, ainda falta 3 meses para a colheita. Jesus disse, dá para colher agora. E às vezes a gente olha com os olhos naturais. A gente olha com os olhos naturais. E a igreja, querida, é o lugar do confronto. Toda vez que eu olho, eu tenho uma cruz lá também. Toda vez que eu olho para aquela cruz, essa cruz chega a me arder os olhos. Porque eu sei, querido, que eu tenho que ser pregado naquela cruz ali, ó. Porque eu sei que aquela cruz ali era para mim, querido. Eu sei que era para mim.
profeta Isaías, querido, quando antes dele ter uma grande experiência com Deus, ele fala dos pecados do povo, ele fala da ruindade do povo, ele fala do povo. Depois, querido, que ele tem um choque com Deus ali, ele começa a olhar com os olhos de Deus, e ele começa a ver que o povo era bom e ele era ruim. Todo bom profeta, querido, começa profetizando contra o povo, e depois a profecia vem contra ele mesmo. Não tem jeito, irmão, é para todo mundo morrer, não tem história. Se a gente soltar, se a gente largar, querido, a gente vai ganhar. Se a gente ficar apegado, meu irmão, a gente vai perder. A faca vai cortar, querido. Mas se é para crescimento, é só poda. Mas se a gente não deixar o Senhor podar, querido, Ele vai cortar e vai lançar fora. Então eu quero que tu entenda, querido, eu quero que tu seja motivado nessa noite. Ei, Deus está querendo um negócio diferente de nós, uma entrega diferente, uma dedicação diferente. Ele está querendo que eu e você, querido, nos ativemos. Não, mas a minha irmã, ela está fraca, então tá, eu estou forte. Porque vai ter o dia que eu vou estar fraco, e daí a minha irmã vai estar forte. Mas igreja é lugar de enfrentamento. Nós colocamos uma regra lá na igreja. Eu disse, olha, a gente colocou uma pessoa para trabalhar na escolinha. Ela é supervisora da escolinha. É esse o nome, Clarice? Supervisora da escolinha, não, coordenadora da escolinha. E eu disse, Grace, a partir de hoje, as crianças, os jovens não ficam mais com o celular no sábado de tarde. Aí eu tinha uma guriazinha, porque os adolescentes, eu gosto dele, eu amo os adolescentes. Eu gosto de trabalhar com eles, eu gosto de brincar com eles, eu gosto de chatear eles, e eu gosto de mandar neles. São os melhores. Quando eu me incomodo com um, esse aí eu mando fazer todo tipo de coisa. Quando eu vejo que ele tem problema de sujeição, ele está ralado comigo. E daí a menina pegou e disse para a Grace, não, eu não trouxe meu celular. Eu disse, mas ela não trouxe o celular? Porque tem a caixinha do celular. E o Davi disse, pai, só eu e o Gui, não sei mais quem, botemos o celular. As outras disseram que não trouxeram o celular. Aí hoje de manhã a primeira coisa que eu perguntei, filhinha, tu não trouxe teu celular ontem? E ela, a mãe dela ali, não, eu trouxe. Mas por que tu não entregou para a Prof. Grace? Ela disse, é que ficou sem bateria. Olha que Jesus está vendo. Será que ficou sem bateria? Não, ficou sem bateria. Aí a mãe dela deu uma remendada e disse, não, pastor, ficou, porque eu nem consegui falar com ela. Eu disse, mas com bateria ou sem bateria é telefone. E o telefone tem a caixinha do telefone. Então sábado que vem, se tu não der o teu telefone, eu vou vir pessoalmente, vou tirar o telefone de ti. E tu não vai ter mais telefone. Se a tua mãe quiser falar contigo, ela fala com um dos obreiros, um dos pastores, uma das 16 pessoas que estão aqui na igreja para cuidar de vocês. Porque eu não aceito, querido. Eu não aceito, querido, eu não aceito insurgência, eu não aceito rebelião, eu não aceito essas coisas. Igreja não é lugar disso aí, querido. Eu não aceito isso. E eu fico cuidando, assim. Aí tem uma outra que também disse que eu não trouxe o telefone. Amanhã de noite na oração eu pego ela. E eu marco na paleta. Tem história. Porque esse é o nosso trabalho. Mas apóstolo, são as crianças que enganam a gente. Mandando mensagem. É tremendo, querido, como é que o mundo está. Uma guriazinha de 12 anos mandou mensagem para a Laura, filha da pastora Ionara. 12 anos. 10 anos. Ela diz, todo mundo me acha feia. Daí a Laurinha, não, mas tu é linda, capaz. Não, é que o Luizinho falou que meu cabelo é enredado. Ela disse, não, teu cabelo é bonito, tu é lindo. E daqui a pouco veio a mensagem da menina com 10 anos para a Laurinha, tu quer namorar comigo? A gente vai deixando. A pastora Ionara disse,
Agora, se eu não orava, eu vou ter que orar. Mas daí já foi na escola, fez uma correria, fez uma agitação. E isso é para mostrar como é que está o mundo. Isso é para mostrar, querido, como é que as coisas estão aí fora. E para mostrar quanta gente está protegido aqui dentro. O quanto Deus está cuidando da gente aqui dentro, gente. E isso aconteceu sexta-feira. E a pastora Eunice se debulhou chorando. Eu vi que ela estava com os olhos inchados de tanto orar. E Deus falou para ela: olha, não vai adiantar chorar, agora tem que orar. Então a gente tem que orar, gente. O diabo é o ladrão. E ele quer roubar, querido. É por isso, querido, que o melhor lugar na igreja é para o jovem. A gente faz de tudo para o jovem. Te dá comida, a gente dá palavra, a gente cuida, te bota tênis neles, te dá roupa para eles, te faz de tudo. Mas a gente não pode deixar perder o respeito, queridos. Perder respeito é ruim. Pode fazer qualquer coisa comigo, só não me desrespeite. Me mate se for preciso, mas não me desrespeite. O Davi é uma bênção, sabia? É a última história. E o Davi, vocês sabem, ele é baterista. E a gente tem o pastor Gabriel, que já veio ministrar aqui com vocês, e ele é maestro. E quem manda, querido, nos instrumentos, na música, é o pastor Gabriel. Agora o Davi não é um cara parado, ele vai olhando os videozinhos, vai fazendo as viradas, e ele vai fazendo. E por ele, o solo dele era... Mas o solo dele, pastor, o solo do Davi tinha que ser uns 15 minutos. Ministração pura da bateria. E ele vem para casa bravo, pisando no murmúrio. Gabi, não deixa eu fazer essa virada. Eu estou evoluindo, pai. Eu disse: mas quem é que te ensinou, filho? Foi o Gabi. Então, amigo, respeita ele, meu. Ele está certo. É, mas é sempre ele que está certo. Sempre ele está certo, ele é o teu líder. Está pronto. Gente de Deus. Como é que nós vamos obedecer a Deus se a gente não obedece às pessoas? Então eu creio, querido, que a nova estação já chegou e não é o inverno, tá? Amém? A nova estação já chegou e não é o inverno. Não é a frieza. Não é a separação. É uma nova estação, é uma nova esperança. Ei, querido, é um tempo, querido, de, sabe, da gente começar a tomar autoridade. E a gente começar a profetizar sobre os nossos. Não, vai ser diferente. Não, vai mudar. Deus vai abrir as portas. Ah, Deus vai glorificar o nome dEle. Ei, rabaga, suricanda, lamas. É tempo, querido, da gente, sabe, querer falar qualquer coisa diferente, ruim. A gente, não, é bênção de Deus. O amor de Deus. A graça de Deus. A unção de Deus. Não é tempo de parar, é tempo de continuar. Não é tempo de fraquejar, mas é de se fortalecer. O Rio Grande do Sul está passando por um processo de reconstrução. A igreja está sendo reconstruída, a igreja está se mobilizando, a igreja começou a olhar para quem está com falta. Não a nossa aqui, não vocês. A igreja se uniu para alimentar, a igreja no Brasil se uniu para alimentar o povo aqui. Então é o tempo de reconstrução, sabe, querido, alinhar o que está desalinhado, sabe, consertar o que precisa ser consertado. Ei, querido, mas não é para arredar o pé daqui, é para ficar aqui, sabe, é para ser útil aqui. Ei, querido, Deus está falando aqui nessa noite, porque a gente tem uma porta estreita, um caminho apertado, mas nós nessa porta, nós não vamos passar fome, nós não vamos passar sede, nós não vamos andar em insegurança. Ei, querido, Deus está chamando você. É você mesmo, é tu. Para você se envolver, é nós, querido.
Vamos dar visão ao cego, vamos levantar os paralíticos, vamos curar os enfermos. Ei, vamos fazer um rebuliço aqui nessa cidade, querido. Vamos mudar, querido, o ambiente espiritual dessa cidade. E tudo que Deus precisa está aqui dentro. Tudo que Deus precisa já está aqui dentro. Que é uma pessoa que queira fazer a diferença. Ele precisa de uma pessoa que negue a sua vida, prega ela lá na cruz e comece a escutar, querido, e a obedecer e a desenvolver o chamado. Todos têm um chamado, todos foram chamados aqui nesse lugar. Ei, querido, isso aqui não é um culto, isso aqui é um encontro com Deus. Isso aqui é um lugar que Deus vai te municiando para amanhã você vencer, querido. Para amanhã, sabe, acontecer os livramentos, as curas, as libertações. Ei, querido, você não é igreja aqui, você é igreja amanhã. Aqui você está se fortalecendo. E por isso eu quero chamar você aqui na frente, querido, para a gente orar junto, para a gente curar as nossas feridas, para a gente, sabe, abrir o coração. Eu estava ali, querido, no banco, eu digo: Deus, eu abro o meu coração, eu quero ser ministrado.